Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou fazer então a leitura comentada do livro O Livro da Filosofia. E esse é um livro da editora Globo, tá? É um livro que traz, vamos dizer assim, os principais pensamentos dos principais filósofos de toda a história escrita, pelo menos, né? De toda a história que a gente tem registro. E ele começa então desde lá do mundo antigo, passando pelo mundo medieval, a Renascença, né? A era da Revolução, o mundo moderno, até a filosofia contemporânea, que é a filosofia dos dias atuais. Então ele é um livro que tem vários filósofos, vários pensamentos, e a ideia é um exercício até para mim mesmo. Nem acho que isso é uma coisa que vai super bombar no meu canal, mas é mais um exercício pessoal meu mesmo de trazer os filósofos aqui, ter que dar uma estudadinha prévia antes neles, entender bem quem é a pessoa, qual é a ideia, e depois conseguir, vamos dizer assim, ensinar aqui no vídeo, que a melhor maneira de aprender é ensinando. Então a ideia do livro é trazer vamos dizer assim, uma história dos principais filósofos e ideias que a gente teve dentro do campo de conhecimento da filosofia. Então esse primeiro vídeo aqui, de abertura dessa leitura comentada, eu vou falar mais sobre a ideia geral do livro, e os próximos vídeos então eu vou, vamos dizer assim, um vídeo por filósofo diferente, tá? A gente vai começar lá no princípio mesmo, lá no início, no mundo antigo, até os filósofos contemporâneos, tá? E aí eu vou trazer aqui algumas ideias que tem no início do livro sobre, então, apesar da filosofia, né, ter começado antes de Sócrates, né, que é um filósofo grego. Na verdade ele já vem antes ainda de Sócrates. Isso até numa informação que está aqui, mas eu sei que existia então os filósofos pré-socráticos, e aí a gente tem Tales de Mileto, Lao Tse, né, que daí é filosofia oriental, enfim. Mas aqui no livro ele comenta então assim, que o filósofo arquetípico, né, é Sócrates. Sim, o filósofo que é o arquétipo do filósofo, que é o exemplo de filósofo. Então é Sócrates, que ele não deixou nada escrito. Na verdade, todos os escritos deles foi escrito por Platão, né, que era um discípulo dele. E Platão sempre, quando ele fala nos livros dele, ele sempre usa Sócrates como exemplo, né? E aqui tem uma frase de Platão: questionar é o atributo de um filósofo, porque não há outro início para a filosofia além desse, né? Além que seria o questionar. E é muito engraçado assim que realmente assim os questionamentos socráticos foi a coisa que trazem à luz do conhecimento, traz a realidade à luz do conhecimento, né? Essa coisa de questionar. Bom, mas então a filosofia, então a ideia da filosofia, ela foi o primeiro movimento assim de ciência que a gente teve. Então, no que a gente entende na história do ser humano, assim, né? A primeira ciência que existiu foi a filosofia, então. E, inclusive, no próximo vídeo eu já vou falar sobre Tales de Mileto,
E ele é assim, o primeiro filósofo que abre mão dos fenômenos sobrenaturais ou né, divinos e começa a ver, não, peraí, talvez tenha uma coisa aqui que explique isso tudo que está acontecendo. Então, essa primeira tomada de consciência que as coisas não são aleatórias, assim, mas tem um porquê, uma causa das coisas. Então, a filosofia foi a primeira forma de ciência, né? De estar ciente do que está acontecendo. E aí eu até acho interessante as pessoas perguntassem, nossa, mas filosofia é ciência? Sim, filosofia é ciência. Não, mas então, mas qual é a diferença então entre filosofia e ciência, né? Essa maneira que a gente conhece hoje como ciência, né? Que é uma coisa que ele traz até aqui no livro aqui. Ele fala assim, até que o desenvolvimento do pensamento lógico flui o modo como a matemática evoluiu até se tornar a base para o método científico e que se vale a observação sistemática para explicar o mundo. Já as ideias sobre a natureza do eu ou da consciência desenvolveram-se até a ciência da psicologia. Mas esse é um exemplo que ele está dando, né, de um tipo de ciência. Então, quando a gente fala em ciência hoje no mundo, a gente tem essa coisa arraigada da metodologia científica, né? Essa coisa de matemática e estatística, assim. Não, 90% dos casos, 80% dos casos estão dando certo, então é isso aí mesmo. Ah, então cientificamente está comprovado que aquela vacina funciona. E se cientificamente está comprovado, porque funciona mesmo, tá entendendo? Então funciona mesmo. Então, filosofia é ciência, mas de uma forma diferente, porque ele usa a lógica através da lógica e questionamento, né, ou dialética, maiêutica, enfim, essas ferramentas para conseguir então chegar na verdade. Que a ciência, né, a metodologia científica, também eles querem chegar na verdade. Eu quero descobrir um remédio que verdadeiramente ajude a pessoa quando ela estiver doente. Então a ciência é isso, é trazer à luz da consciência essa ciência da verdade. Então filosofia é sim uma ciência. Bom, e algumas coisas que ele traz aqui no início do livro é como podemos saber, né? Aí ele traz sobre a epistemologia. A epistemologia é a teoria do conhecimento, né? Como é que o conhecimento se forma? E outros questionamentos que ele traz assim, no início do livro. O conhecimento é algo inato ou é algo que é algo que aprendemos tudo a partir da experiência, né? São questionamentos que ele trazem para instigar a gente a ler o livro, para ver o que os pensadores pensam em relação a isso, né? Porque de uma certa forma a gente tem uma coisa inata e de uma certa forma tudo que a gente aprende é a partir da nossa experiência. Mas sabe, e tem uma relação entre o inato e o que é o experienciado, né, o empírico. Então, tem coisas que matematicamente não tem como descobrir, mas à luz da lógica e da razão, né, através da filosofia, a gente consegue chegar a alguma coisa mais próximo à verdade. Talvez não na verdade, mas mais próximo à verdade. E aí ele fala sobre a questão da linguagem, né, a lógica, que é o surgimento da lógica nasceu por causa da coisa da filosofia, né, do questionamento. Isso até é uma coisa que a gente vai ver em Pitágoras, que ele faz essa união, então, né?
Então eu gosto desse trechinho aqui que ele fala como é que a gente tenta, assim, logicamente, a usar argumentos para chegar mais próximo da verdade, né? Como grande parte da filosofia, a lógica tem conexões íntimas com a ciência. A ciência é a matemática que ele fala aqui, né? A estrutura básica de argumento lógico, iniciado com uma premissa, construído por meio de uma série de passos até uma conclusão, é a mesma de uma demonstração de matemática. Então tem uma certa uma metodologia para tentar descobrir se é verdade ou não através da lógica, né? Através do pensamento filosófico. Outro campo de conhecimento que a filosofia nos trouxe é a questão da linguagem, né? Da questão de entender o que é a linguagem. Tanto é que eles falam aqui que o próprio Sócrates, ele questionava as pessoas o que é justiça, o que é beleza, para ver se as pessoas entendiam o conceito de justiça, de beleza. Porque como na filosofia tu usa os argumentos para entender as coisas, se tu não tem um conceito bem consolidado, bem compreendido, sabe? Tu não consegue entender o que se passa com a outra pessoa. Tipo, por exemplo, o que é justiça, né? O que é justiça? As pessoas, punir lá o ladrão. Sim, mas não é isso exatamente, né? O que é justiça? A justiça, ela existe para fazer a gente ser pessoas mais justas e não para punir ninguém. Então, quando tu começa a entender mais o conceito das coisas, fica mais fácil de tu argumentar sobre as coisas e ver se a pessoa não entende o conceito errado e tudo vai ser errado a partir dali. Não tem que entender bem o conceito da coisa para tu conseguir passar a mensagem para frente, argumentar de forma correta. Outra coisa que o livro ele vai trazer aqui sobre os questionamentos filosóficos em relação à religião, né? Por exemplo, Deus existe? Temos uma alma imortal? Tudo coisa que provavelmente vai ter aqui dentro do livro, né? E aí esse tipo de questionamento em relação a Deus, né? Como é que entra o livre-arbítrio nessa questão? E aí eu vou trazer uma frasezinha de Cícero. Ó filosofia, guia da minha vida. Ó tu que persegues a virtude e escorraças os vícios. O que seríamos de nós e de todas as eras dos homens sem ti? Né? O que seria da gente sem a filosofia? Se não tivesse alguém lá atrás começado a pensar de forma lógica e racional, o que seria da gente hoje, né? Bom, e a ideia então desse vídeo é fazer então um primeiro vídeo de apresentação, o que vai ser essa leitura comentada do livro da filosofia da editora Globo. E então eu vou agora então nos próximos vídeos vou apresentar então o filósofo e a ideia principal do filósofo que o livro traz aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, curtem, comentem aqui se gostou, se não gostou, críticas, estamos abertos. E é isso, valeu!